Eu sei que muitas das vezes a gente tem mania de olhar pra gente sempre focado nos nossos defeitos. E a gente às vezes acaba enxergando mais nossos defeitos mesmo do que nossas qualidades. Mas o tema desse vídeo de hoje é para despertar você para que você possa se ver assim como Deus te vê. É você se enxergar com os olhos de Deus. Eu lembro que na minha juventude eu fiz um gabinete com um pastor e eu falei tudo isso para ele, né? Eu estava me sentindo inferior sobre as pessoas, sobre a juventude com quem eu vivia naquela época. E aí ele falou para mim assim: Leandro, você precisa se olhar com os olhos de Deus. Você precisa se ver assim como Deus enxerga você e observa você. Ele te enxerga com o coração disposto a ser cheio pelo Espírito Santo para que possa trabalhar na obra dele. E foi falando um monte de qualidades minhas que eu não estava enxergando em mim mesmo, porque eu só estava focando no meu pior. Então, depois daquele dia, tudo mudou na minha vida. E eu tô gravando essa mensagem porque, de repente, você tá com esse mesmo sentimento que eu tive há 20 anos atrás. Então, fica comigo até o final do vídeo e eu creio que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, tá bom? E também fica aquele pedido pessoal, se você gostar do vídeo, né? Se inscreve no canal e deixa o joinha. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Primeiramente, temos que reconhecer o amor incondicional de Deus. Um amor sem julgamento. Deus, ele não nos julga como um ser humano. O amor dele é diferente. Você sim pode até se chatear com Deus, porque o teu amor é humano. Mas o amor dele é incondicional. Ele nunca vai te abandonar. Ele pode ficar triste com algumas atitudes que a gente possa estar fazendo. Mas abandonar, ele nunca vai abandonar. Eu já vi relatos de pessoas que cometeram crimes absurdos, foram presos. E pelo crime ser tão absurdo, os parentes não foram visitar. Geralmente parentes, amigos já não vão, né, visitar em cadeia, só vai a família mesmo. Mas às vezes o camarada faz uma coisa tão horrível que nem os familiares vão. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa, mesmo que seja polêmica. O Espírito Santo ama essa pessoa. Por mais complicado que seja a situação dela, que ela tenha feito, por mais cruel que seja, o Espírito Santo está disposto a perdoar essa pessoa. Ele está ali do lado daquela pessoa. Por isso que muitas das vezes vimos assassinos aí, pessoas que fazem crimes brutais e depois se convertem. E as pessoas julgam, criticam, mas por quê? Porque em algum momento da vida delas se convertem e conseguem se enxergar assim como Deus as enxerga. E ali vem arrependimento, quebrantamento de alma, do espírito, do coração, e o perdão vem, porque o amor de Deus é incondicional. Imagine que Deus vem com amor sobre você que não se abala, que você pode fazer qualquer coisa. Então ele vira para você e fala assim: eu já sabia que você poderia cometer esse erro. Eu não estou surpreso. Eu sei que você está influenciado por alguma coisa. Eu sei que tem um inimigo meu que me odeia e vai te usar porque você é a peça mais fraca do jogo. Mas eu te amo, eu te criei e eu quero ter você como meu filho. E ali Deus cuida daquela pessoa. Então, toda vez que você se sentir acuado, achando que ninguém gosta de você, se sentindo menor do que todo mundo, lembre-se do olhar de Deus sobre você. E comece a se enxergar assim: eu sou fraco, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo na minha vida. Comece a se enxergar assim. Então você vai entender que esse amor ele não vai te julgar, mas ele vai sim te amar. Ele vai te amar com a maior compaixão do mundo. É muito bom quando a gente está num lugar, numa situação onde a gente precisa de ajuda, então chega uma pessoa como um anjo, né? E começa a te ajudar. Eu já passei por momentos assim numa empresa, chega na empresa e as pessoas daquela empresa ali tinham mais de 10, 15 anos e nunca tinham sido mandadas embora. Então a empresa queria fazer uma limpa e começou por mim. Eu lembro muito bem daqueles funcionários se reunindo, falando assim: eles estão invadindo aqui e tal, estão querendo trocar todo mundo, vamos dar mole não. E não me ensinavam nada. E tinha uma pessoa que estava de licença. Ele não estava trabalhando por uma semana. Quando ele voltou, eu estava quebrando cabeça no computador, ele veio por trás de mim e falou assim: aperta o botão tal, agora aperta o outro botão. E aí começou, sabe, me ensinar, me explicar. Aquele cara veio como um anjo para minha vida. E a gente tem essa amizade até hoje. Eu não esqueço nunca mais disso. É assim que Deus faz. Ele vem na pior das situações, quando todo mundo nos abandona, quando você mesmo já não acredita em você. E ele fala assim: não, Leandro, se enxerga desse jeito, porque você é capaz. O Espírito Santo me trouxe à mente aqui o rei Davi, quando estava fugindo de Saul pelas montanhas. Ele começou a se reunir com aqueles homens que eram rejeitados, que viviam também assim largados, que ninguém acreditava. E aqueles homens foram guiados por Davi, e depois Saul caiu, Davi foi levantado a rei, e quem ele puxou com ele? Aqueles homens que eram menosprezados, que ninguém acreditava, e eles foram o futuro de uma nação, foram os soldados de uma nação. Então não fica se achando assim: Deus pode mudar tudo assim, num estalo. Deus não foca nos seus defeitos, ele foca naquilo no qual ele pode fazer você se transformar.
porque Ele conhece seu coração. Se você tiver um coração aberto, um coração ensinável, Ele com potencial divino, Ele vai transformar sua vida, Ele vai transformar seu coração e vai te capacitar. Então para de se enxergar no futuro com o potencial do presente. Se enxergue como alguém diferente. Hoje você está assim, mas no futuro Deus pode transformar você. Ele pode fazer com que você se veja muito maior do que você é agora. Não por tua causa, mas pela presença de Jesus na tua vida. Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Já com Ele do nosso lado, a Bíblia diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, quando você começa a se enxergar com os olhos de Deus, a autocrítica diminui, a liberdade floresce e aquela necessidade de você provar seu valor para as pessoas, isso some, porque você está servindo ao Senhor, você está vivendo para agradar a Ele. E automaticamente Ele vai se agradar de você e pessoas vão ver o brilho do Espírito em você e vai te procurar, vai pedir ajuda a você. Você vai ser usado para a vida das pessoas, pessoas vão ser usadas para a sua vida e tudo vai fluir. Você vai estar mais preocupado em agradar o Senhor do que agradar-se a si mesmo e vai parar de olhar os seus defeitos, porque o teu foco vai estar no Criador. Você não é um acidente, você não nasceu por acaso, você é um projeto do Senhor. Tem pessoas que nasceram de uma circunstância desagradável, que não gostaria de ter nascido assim. Às vezes a mãe dele sofreu alguma coisa de um homem que foi embora e ele nasceu e pode ficar se achando assim, eu sou fruto disso, eu sou fruto daquilo, nada, você é fruto de Deus, fruto do propósito de Deus. O Senhor tem um propósito na tua vida e você não pode ficar se olhando por menos do que isso, ficar se achando que é menor do que qualquer coisa. Você é grande no Senhor. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos capacitados de talentos e dons para fazer a diferença nesse mundão aí. Existem pessoas com talentos enterrados, onde Deus quer frutificar, quer pegar corações que estão ali cheios de terra, quer regar, quer fazer, plantar uma semente ali, mas precisa de mim, precisa de você, para a gente levar o Evangelho a essas pessoas. Então se enxergue positivamente, plante essa semente de positividade no coração das pessoas, vai com Cristo, não sabe o que falar, chega lá, fala o mínimo que puder e deixa o Espírito Santo tomar você, fala sobre a vida de alguém, fala de Jesus Cristo, quebra todo o paradigma na tua mente que você não é digno de pregar, que você não é digno de falar. Eu mesmo não me acho digno de estar aqui gravando um vídeo falando da palavra de Deus. Eu relutei muito para fazer esse canal. Eu queria fazer um canal tipo que de autoajuda ou de filmes. Eu tentei, mas o tempo todo o Espírito Santo falando assim, não, eu não te criei para você ficar falando disso, aquilo. Nada contra quem faz canal assim. Eu até tenho um canal secundário de filmes que eu falo sobre isso, de games, mas isso aqui é o foco principal, é isso que mais me incomoda, é esse aqui que eu gravo um vídeo e fico olhando para ver. Se 20 ou 50 pessoas ouvirem pelo menos a metade desse vídeo, eu fico feliz porque a palavra de Deus está sendo pregada. Mas eu sou capaz disso? Eu sou digno disso? Não, mas é o Senhor que me justifica. Eu falo no nome do Senhor, por isso que sempre vou levar o nome dele aqui. Porque eu sei que mesmo diante das minhas dificuldades, eu tenho que olhar para o Senhor e falar assim, de onde que me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem do céu, e Ele me dá força. E Ele me dá um valor inabalável, uma força inabalável, assim como Ele deu aquela força para o rei Davi matar aquele gigante, Ele também derrama dessa força sobre nós. O seu valor não é determinado pelo que você faz, pelo que você possui, pela sua aparência ou pela opinião dos outros. Está muito longe disso. O seu valor está no Senhor, os olhos deles incêntricos estão sobre você. É Ele que molda o seu caráter, que molda a sua vida. Em 20 anos de evangelho eu já passei por situações no qual eu servi a Deus todo o coração e eu vi as pessoas falando assim, nossa, que menino ousado, que jovem usado por Deus. Como também já teve, aqueles momentos do pneu furar, eu ficar na minha, as pessoas falam assim, você tem que trabalhar para Deus. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ou seja, quando você está ali sendo usado por Deus, você está no auge, das pessoas ali aos seus olhos, as pessoas vão te elogiar. Mas quando você está abatido ali, você está precisando ser curado, tratado para voltar de novo para a guerra, as pessoas vão te bater, vão te criticar, mas o Espírito Santo não, ele está ali o tempo todo contigo. Até porque a vida cristã, ela não é só de explosão o tempo todo, ela é constante, vai ter dias, tipo ações, já viu? Aquelas ações boas do mercado financeiro, vai, sobe, respira, sobe, desce, respira de novo, vai subir, mas só subindo, entendeu? Até que um dia você vai ver a eternidade junto com Cristo Jesus, mas enquanto isso você tem que fazer essa obra aqui. Mas, assim como as ações, não existe isso de só subir, até porque quando vem a queda vai ser gigantesco. Então, esse vai e vem já é o Espírito Santo te moldando, sobe, respira,
passa, o momento volta de novo. Não existe explosão certa. E no evangelho também é assim. Você tem que subir, tem que respirar, vai vir os momentos difíceis, o luto, a dor, seja lá o que for. Você tem que aprender a passar por isso com Cristo Jesus. Até porque você tem que dar esse exemplo para as pessoas que vão te ouvir e falar assim, você nunca passou por isso. Tu pode falar assim, não, passei sim. De repente não passei da forma como você está passando, mas passei algo parecido e o Senhor me restaurou. Todos nós temos valores inerentes que nos libertam da preocupação de ser valorizado pelos outros. Os outros seres humanos te valorizar, falar que você é muito inteligente, que você é isso, que você é aquilo. Você tem um valor absurdo diante do Senhor. Então, quando você enxerga isso, você se olha no espelho e fala assim, eu sou abençoado por Deus. E não importa o que está acontecendo em volta de você, você sabe que o Senhor é contigo, Ele sempre vai dar uma solução. E quando Ele não quiser dar essa solução, você vai estar guardado por Ele, porque você sabe que o futuro a Ele pertence. Então, que essa mensagem possa ir diretamente ao coração daquelas pessoas que estão olhando para si mesmo e estão falando assim, eu sou um Zé Ninguém. Você não é um Zé Ninguém, não. Você é um Zé de Jesus. Você é um Márcio de Jesus, um Leandro de Jesus, um Nicolas de Jesus, um Júnior de Jesus. Você é um Fábio de Jesus, uma Adriana de Jesus, uma Jéssica de Jesus, uma Maria de Jesus, uma Josi de Jesus, uma Esther de Jesus. É isso que você é. Você é um filho de Deus. Você é uma criação de Deus que pode se tornar filho de Deus dependendo do teu arrependimento, do teu coração nele. E aí sim você vai começar a se enxergar com os olhos de Deus. E quando você se enxerga com os olhos de Deus, acabou, ninguém te para. Você se sente invencível. E você é invencível, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A palavra não diz que nós somos derrotados. A palavra diz que nós somos vencedores. Até mesmo quando você acha que está derrotado, logo depois você vai entender que isso daí está acontecendo com uma vitória futura. Como Jesus naquela cruz, né? Todo mundo achando que ele estava derrotado, mas na verdade era um propósito para o futuro, para uma vitória futura, para a nossa vitória em Cristo. Amém? Eu vou ficando por aqui, eu espero que essa mensagem faça efeito no seu coração, assim como fez há 20 anos atrás no meu coração, quando eu conversei com o meu líder na época, né? Eu falei que estava me achando muito para baixo, pequeno, e ele me deu aquela palavra. Então, que essa palavra entre no teu coração, ou se você está conhecendo alguém que precisa ouvir essa palavra, que está se sentindo para baixo, seja um filho teu, um amigo, um cônjuge, um tio, uma tia, pai, mãe, seja quem for, enviar essa mensagem para Deus tratar o coração dessa pessoa, tá bom? E se gostou do canal, se gostou da mensagem, deixa um joinha, se inscreve no canal, vai fazer parte da família. Toda semana eu coloco aqui vídeos que falam sobre a palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que eu acredito que sim, você ficou aqui até o final do vídeo, se inscreva no canal, fica com um abraço, mais importante, fica com Deus.